Bom, pessoal, para quem não me conhece, todo mundo me conhece, eu não estava aqui no dia que eu vim, não, né? Não estava. Eu lembro de alguns rostos. Eu não. Meu nome é Vinícius, eu sou membro da Igreja Presbiteriana da Aliança, aqui em Recife. Sou advogado e estou fazendo mestrado em Direito. E já há algum tempo o pessoal tem me chamado, é um assunto que eu estudo, que eu gosto, para falar sobre cristianismo e política. Refletir sobre as implicações do cristianismo para todas as áreas da vida. E aí foi o Pedro quem me convidou para falar sobre o dever do Estado à luz da cosmovisão cristã. Estou presumindo que isso aqui é um momento bem informal, então eu queria conversar mais com vocês do que falar muito e até entender um pouco como é que vocês veem essa relação entre cristianismo e política, porque muitas vezes as pessoas pensam que tem aquele ditado, né? Religião, futebol, política não se discute. E aí você tentar misturar essas duas coisas piorou, né? Misturar religião com política é visto como uma grande heresia no nosso tempo. E não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso ao longo da vida de vocês. Será que realmente essa heresia é tão herética assim? Será que o cristianismo não tem nada a dizer sobre a política? Eu acho que vocês... É possível não ter. A gente vê lá no Antigo Testamento, você vê os profetas mesmo. José era o mandador de Deus. Esse é um bom argumento, mas tem gente que vai dizer, não, veja, o Antigo Testamento, Israel era uma nação, né, diferente e tal. E no Novo Testamento? Jesus disse, não, meu reino não é desse mundo, será que... Jesus disse, meu reino não é desse mundo, será que isso é uma declaração de que o reino de Cristo não tem nada a ver com esse mundo? Acho que dá para vocês intuírem já que não, mas não sei qual é o nome? João Paulo lembrou de um texto importante. E basicamente é sobre ele que eu vou falar hoje com vocês, Romanos 13. Vamos ler juntos e depois a gente conversa. Vamos ler os versículos 1 até 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Tem um texto bem parecido com esse, que também é muito importante para a gente entender o que o cristianismo tem a dizer sobre a política, que está lá em 1 Pedro, capítulo 2. Se vocês quiserem ler também. 1 Pedro 2, do 13 ao 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer que seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Bom, vejam só, para a gente entender o foco da nossa conversa hoje, que são os deveres do Estado, né, como eu vou preferir chamar, as funções do governo civil, para a gente entender isso, a gente precisa antes entender algumas outras coisas que estão aqui nesse texto. A primeira delas, que a gente precisa
precisa pensar é a origem do governo civil. Os dois textos que a gente leu falam muito claramente qual é a origem do governo civil. Qual é? A autoridade delegada por Deus. Deus, o Deus soberano, o Deus que é absolutamente Senhor de todas as coisas, ele constitui autoridades. Ele delega, como você bem falou, a sua autoridade a algumas autoridades humanas. Isso é verdade em vários níveis. Nossos pais têm autoridade sobre nós, delegada por Deus. Os líderes da igreja, os oficiais da igreja, têm autoridade sobre nós, delegada por Deus. E o governo civil também tem a sua autoridade delegada por Deus. Por mais que ele seja constituído no tempo por meio de uma votação e uma eleição, ele não deriva a sua autoridade do povo diretamente, mas de Deus. Certo? O povo é um instrumento de Deus numa democracia para constituir uma autoridade. E isso é um elemento importante. Até na palestra que eu dei aqui na outra vez eu falei sobre qual é o significado disso do povo constituir uma autoridade. Mas a gente não vai focar nisso hoje. Mas o importante é saber, seja lá quem for que constitua formalmente ou temporalmente uma autoridade civil, a sua origem verdadeira e última é o próprio Deus, que institui essa autoridade. Agora, isso tem uma implicação primeira, muito importante, que é a legitimidade do governo civil. Nós devemos, por que eu devo me submeter a uma autoridade do governo civil? A resposta para essa pergunta pressupõe a questão da origem. Bom, se foi Deus quem instituiu um governante, então, em princípio, eu devo obediência a esse governante como eu devo obediência a Deus. E esse é um elemento que sempre aparece na teologia cristã, na história do pensamento político cristão, que é a ideia da obediência civil, a ideia da obediência às autoridades. Os cristãos que escreveram sobre política sempre enfatizaram a importância geral, a regra geral, de se obedecer às autoridades, porque as autoridades foram constituídas por Deus. Elas surgem por causa da ordenação divina. Só que esse é apenas um dos lados da moeda. Porque pense comigo, tudo bem, foi Deus quem instituiu o governo. Foi Deus quem constituiu as autoridades. Foi Deus que colocou esse ou aquele governante no trono ou no poder. Mas isso significa que o próprio Deus sai de cena e deixa de governar e aquela pessoa quem passa a ser a autoridade soberana? Não. Há um princípio muito importante dentro dessa teologia cristã da política, que é o princípio que hoje a gente chama de soberania das esferas. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Quem é o único soberano absoluto do universo? Deus. Logo, todas as outras autoridades, ou todas as outras soberanias, ou todos os outros poderes são derivados do único poder absoluto que é Deus, e são por isso mesmo limitados, porque ninguém pode tomar o lugar do próprio Deus e assumir a soberania sobre todas as coisas. Então, nenhuma autoridade terrena, humana, temporal, pode chamar para si a autoridade suprema do próprio Deus. Ainda que a gente possa dizer que uma autoridade foi constituída por Deus, que ele é ministro de Deus, que ele representa Deus, que ele tem autoridade delegada por Deus, essa autoridade é sempre relativa, derivada e limitada. Então, nenhum poder pode ser considerado absoluto, pode achar ou arrogar para si a autoridade para dizer e fazer qualquer coisa como se fosse Deus. Então a gente tem a origem do governo civil, a gente tem a legitimidade do governo civil e a gente tem os limites do governo civil. Mesmo Deus que dá autoridade,
também conferem limites para o exercício dessa autoridade. É muito fácil você ver isso quando você pensa num pai e numa mãe. Não provoqueis os vossos filhos a ira. Veja, um pai pode perder a sua autoridade sobre um filho num determinado contexto em que ele pretende exercer essa autoridade fora dos limites dados por Deus. Um líder na igreja que diz, por exemplo, Trindade não existe. Bom, ele acaba de perder a sua legitimidade, porque ele está falando além ou contra o que a própria Escritura ensina. Então, a sua autoridade é limitada. A sua autoridade é relativa. No governo civil, não é diferente. E um exemplo clássico disso, todo mundo lembra, né, quem já leu o livro de Atos, os apóstolos são chamados pelo Sinédrio, né, que era uma autoridade também civil naquela época, e os líderes do Sinédrio dizem, vocês não podem pregar o nome de Jesus, vocês não podem falar o nome de Jesus. Qual é a resposta que eles dão? Eles dizem, vejam se é justo isso que vocês estão dizendo. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ele está dizendo, o governo civil não pode me proibir de fazer aquilo que Deus ordena que eu faça. E aqui a gente tem um esboço de uma teoria da resistência, ou de uma teoria da desobediência civil. Mas eu também não vou focar nisso hoje. Tudo isso é para vocês entenderem onde eu quero chegar. A gente vai falar sobre os deveres do Estado ou as funções do governo civil. Se Deus é a origem do governo, se Deus é quem confere legitimidade ao governo, e se Deus é quem impõe limites ao governo, vocês conseguem perceber que o governante, na verdade, é um servo de Deus? E é exatamente assim que ele é chamado em Romanos 13. Ele é ministro de Deus. Tão ministro de Deus quanto o pastor da nossa igreja. Tão ministro de Deus quanto os presbíteros da nossa igreja. Tão ministro de Deus quanto o pai e uma mãe exercendo sua função. Qual é a diferença? A diferença está no escopo que aquela autoridade vai desempenhar. Na esfera dentro da qual ela tem autoridade. Então, o pai de família, ele tem uma autoridade. Ele é um ministro de Deus, dentro de uma esfera. O pastor, o ministro do Evangelho, é ministro de Deus, dentro de uma outra esfera. E o governante civil é ministro de Deus, dentro da sua própria esfera. E para a gente compreender quais são os limites da atuação de um governo civil, a gente precisa então saber delimitar cada uma dessas esferas. Saber qual é o âmbito de atuação para a qual Deus chamou cada uma dessas autoridades. Para que é que Deus nos deu pais, pai e mãe? Ele deu com uma finalidade: criar os filhos na disciplina, na demonstração do Senhor. Para que Deus deu pastores, presbíteros ao rebanho, à igreja? Para que eles cuidem e zelem pelo rebanho. Para que Deus deu governantes civis? Essa pergunta que a gente vai tentar responder agora. Para que vocês acham que Deus deu governantes civis ao povo? Aplicação da justiça. Para a aplicação da justiça social. Certo. E o que é justiça? Dar Pergunta de um doutorado, né? Vamos lá. Dar a cada um o que é devido. Tipo, tem uma parte na Bíblia que, por exemplo, Deus diz que ele levantou o faraó para castigar o seu povo porque fazia coisas indevidas, né? Que eram ruins à olho de Deus. Então, tanto Deus pode levantar pessoas para o bem e tanto para o mal. Isso, para mim, justiça se aplicava ali. Você aplicaria nisso? Nesse caso aí que você está dizendo, tem todo sentido, mas a gente está falando do governo providencial de Deus. Né? Não está falando da justiça no sentido normativo. Deixa eu explicar isso para vocês. Deus chega, em vários livros proféticos vocês vão ver isso. Deus diz assim: o meu povo pecou, eu vou levantar os assírios para castigar o meu povo.
Aí depois que Deus castiga o povo pela mão dos assírios, ele diz, mas agora eu vou me vingar dos assírios, porque eles maltrataram o meu povo. Aí você diz, que contradição é essa em Deus? Não, porque veja, providencialmente Deus usou o mal que o povo assírio cometeu para castigar o seu povo. Mas Deus nunca ordenou aos assírios normativamente que eles fizessem. Então, ele pode exercer a sua justiça contra os assírios porque eles pecaram, eles quebraram os mandamentos de Deus. Então, essa diferença entre o governo providencial de Deus, né, e a sua vontade revelada, normativa, a gente precisa manter. Mas o que você falou é muito importante. Perguntou o que era justiça e ele deu a resposta, né, parece que leu os gregos, né, é dar a cada um o que é devido. E essa é a definição clássica de justiça, tem uma expressão em latim que diz exatamente isso. Justiça consiste em dar a cada um o que é devido. E que é exatamente a expressão que Paulo vai usar aqui em Romanos 3, no versículo 7. Ele diz... Romanos 13, 7. Pagai a todos o que lhes é devido. Essa é a essência da ideia de justiça. E essa é a essência da função de um governo civil. Mas vamos explicar mais, né, porque ainda não é suficiente. O que é devido a cada um? Como é que eu sei o que é devido a cada um? Os dois textos que a gente lê, Romanos e 1 Pedro 2, eles nos dão mais alguma instrução sobre o que é justiça. Ele diz que o governante é ministro de Deus para quê? Ele diz que são duas funções. Para o louvor dos que praticam bem e para o castigo dos malfeitores, dos que praticam o mal. Então, o governo civil existe para uma coisa. Para quê? Para realizar a justiça. Nessa justiça, o governo alcança dois fins, ou um fim em duas etapas. Ele glorifica a Deus, perceba que ele é um ministro de Deus, então ele presta contas a Deus, né? Ele precisa existir para a glória de Deus, mas ao mesmo tempo, buscando a glória de Deus, o governo civil promove um bem à comunidade humana, que a gente pode chamar de bem comum ou bem público. E esse bem público consiste em realizar a justiça. Diferente, em muitas medidas, de outras esferas. Na igreja, qual é a essência, qual é a finalidade do governo da igreja? Não é promover a justiça apenas, embora exista um aspecto da justiça, quando se aplica a disciplina eclesiástica, etc. Mas a igreja existe para quê? A igreja existe para propagar a fé cristã. A confissão de fé cristã. A família existe para quê? Existe justiça na família? Existe. Quando um filho quebra um mandamento, ele é disciplinado. Em algum sentido, a justiça é realizada ali. Ele recebe o mal em paga do mal, o bem em paga do bem. Mas a essência da esfera da família é o amor. Tanto que quando Paulo fala maridos e mulheres, ele foca no amor. Quando ele fala de pais e filhos, ele foca no amor. Porque é isso que define a essência da relação na esfera da família. Quando a gente vai falar sobre governo civil, justiça, essas ideias elas são tiradas do centro. E o que fica no centro é punir o bem, ou punir o mal e louvar o bem. Vai chegar lá, né? Porque muitas vezes o governo faz o oposto disso. Mas ele existe para louvar o bem e punir o mal. Então a gente já chegou a algumas ideias. Bem público, justiça, bem e mal, louvor, castigo. Mas ainda parece meio vago, porque vejam, essa semana a gente está passando por um evento interessante na nossa nação, em que o Supremo Tribunal Federal disse que é bom e justo que uma mulher tenha o direito a abortar até o primeiro trimestre de gravidez. Que ela não comete nenhum mal ao fazer isso, pelo contrário, ela muitas vezes está fazendo um bem quando faz esse tipo de coisa.
quando toma essa conduta. Foi isso que o Supremo disse antes de ontem. E aí? Se o bem e o mal são definidos pelos homens, pelo consentimento dos homens, a gente tem alguma base para criticar a decisão do Supremo? Se o bem e o mal é definido pelo consentimento dos homens, a gente tem alguma base? No máximo, a gente poderia dizer, vamos fazer um plebiscito, vamos fazer uma votação. Se a maioria das pessoas disserem que aborto é ruim, aborto é ruim. Se a maioria das pessoas disserem que aborto é bom, aborto vai ser bom. Mas isso é uma base muito fraca, não é isso? Usando esse critério de consentimento dos homens, aconteceram grandes atrocidades na história. Recentemente, o exemplo mais comum do Holocausto. Isso se refere dentro aos homens, né? O que tu falasse, tipo, no consentimento dos homens. Isso. Somente. Porque, tipo, seria bem ou mal referido aos homens, não a Deus. Assim. Entendeu? A questão que eu quero provocar vocês a pensar é: de onde a gente tira o que é bom e o que é mal? Se eu disser que é do consentimento dos homens, a gente vai ter que fazer uma votação para tudo e o que a maioria disser está valendo. E ninguém vai poder questionar. E assim se mataram 100 milhões de judeus na Alemanha nazista. Aí vamos tentar achar uma outra saída. Tem muita gente no direito, no passado, hoje em dia é bem mais raro, que dizia que a gente poderia descobrir o que é justo e o que é bom por meio da lei natural, do direito natural. E o direito natural é aquele que a razão humana assim concebe. A razão humana seria capaz de encontrar, né, pela sua capacidade de discernimento, o que é o bom e o que é o mal. Então, se isso fosse possível, a gente poderia encontrar, raciocinar, argumentar e chegar a uma conclusão sobre o que é bom e o que é mal. Mas eu acho que vocês vão concordar comigo que a razão humana ela não é tão boa assim, ela não é tão perfeita que seja capaz de encontrar o bem e o mal por si só. Queria abrir com vocês, só para vocês, esse não é o foco da nossa conversa hoje, mas esse é um assunto muito importante para qualquer cristão hoje em dia, principalmente para quem está estudando. Essa desconfiança com a razão é importante. Deixa eu achar aqui. Abram, por favor, em Efésios 4. Vamos ler a partir de 17. Isto, portanto, digo e o Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Se você depois quiser pegar esse texto e começar a organizar a estrutura dele, você vai ver que Paulo está dizendo que os homens, eles têm pensamentos vãos, ele fala a vaidade dos seus pensamentos, eles são obscurecidos de entendimento, eles são ignorantes, e tudo tem uma raiz. A raiz disso é que eles estão alheios à vida de Deus pela dureza do seu coração. E como consequência disso, o que é que eles fazem? Eles praticam impureza. Toda sorte de impureza. Vejam que Paulo coloca como se fosse uma cadeia da decadência moral do homem. O homem pratica o que é mal. Mas por que ele pratica o que é mal? Porque ele pensa o que é mal. E por que ele pensa o que é mal? Porque existe algo mais fundamental até do que a sua razão que está governando o seu coração. E se o seu coração é duro, essa cadeia se completa e ele vai pensar o que é vão e vai praticar a impureza. Então, se a nossa definição de bem e do mal foi entregue à razão humana, essa razão comprometida com o coração duro vai levar aonde? Vai levar à impureza, vai levar ao pecado. Então, não é na razão humana que a gente encontra a saída para descobrir o que é bom e o que é mal. Onde é, então? Onde é que a gente pode descobrir o que é o bem e o que é o mal? Nas Escrituras. Deus revela para nós a sua santa vontade.
Nós não precisamos esperar que a maioria decida o que é bom ou mal. Nós não precisamos confiar cegamente na razão, porque Deus nos revela o que é bom e o que é mal. Onde é que está essa revelação do que é bom e do que é mal? Até o começo desse que o senhor começou a falar, ele fala que a santidade cristã é oposta ao costume dos gentios. Porque vamos parar para analisar. Beleza, esse negócio da aborto aí, eu fiquei tipo. Enfim, acho que a gente debate aqui, mas cara, se você for pro âmbito cristão, é uma vida, cara. Quando a gente fala sobre revelação, talvez alguns de vocês já tenham ouvido essa analogia. Vocês estudam aqui para o Catecismo de Heidelberg aqui, ou não? Sim. Alguns, né? Desculpa, mas a Confissão Belga mesmo que fala, me estou confundindo. A Confissão Belga, não sei se vocês já leram esse, fala dos 2 livros de Deus. Já leram isso na Confissão Belga? Que Deus tem 2 livros formosos, né? que são, que a gente chama de revelação geral e revelação especial, que é o livro da natureza, né, como a gente pode chamar, o livro da criação, e o livro escriturado. Então, como Deus revela o que é bom e o que é mal? Ele revela na natureza o que é bom e o que é mal, em algum sentido. Né? O apóstolo Paulo, às vezes, usa essa linguagem. Ele diz, veja, eles cometeram torpeza, homens com homens, fazendo o que é contrário à natureza. Né? Romanos 1 diz isso. Então, de alguma maneira, a gente olha para a natureza e a gente consegue ver que algumas coisas são boas e algumas coisas são más. Por exemplo, a natureza nos revela de maneira suficiente que existe um único Deus verdadeiro. Essa é uma conversa bem longa, mas é possível mostrar isso. Só que, por causa do pecado, essa revelação natural, essa revelação geral, não é suficiente. Porque os homens, por causa da dureza do seu coração, o que é que eles fazem? Romanos 1 diz: eles suprimem a verdade pela injustiça. Então, aquilo que eu conheço de Deus na natureza, eu escondo dentro de mim, para que isso não faça a minha consciência ficar pesada. Então, eu escondo essa verdade para eu poder viver da maneira como eu quero viver. Então, a revelação natural não é suficiente para a gente saber o que é bom e o que é mal. Deus nos dá um auxílio. Ele nos dá a revelação escrita. E na revelação escrita, a gente encontra o que é bom e o que é mal. E é importante saber que essas 2 revelações, né, se a gente pode chamar assim, elas não se contradizem. O que Deus revela na Escritura não é contrário ao que Ele revela na natureza. Não pode ser. Deus é verdadeiro e sábio. Então, é interessante que quando as pessoas dizem assim, isso aí é a verdade da Bíblia, mas aqui fora não funciona, ou você pode usar esse argumento na igreja, mas você não pode usar esse argumento na vida pública, na política. Você pode pegar e mostrar como esse argumento que está aqui revelado claramente nas Escrituras, ele é verdadeiro quando você olha para a revelação natural. Então você poderia construir vários argumentos desse tipo, por exemplo, contra o aborto. De que maneira aprova o aborto, que é condenado claramente nas Escrituras, a própria natureza condena. A própria natureza, né, governada por Deus, vai trazer consequências nefastas sobre uma sociedade que aprova esse tipo de prática. Seria até uma contradição, até com o meu adventista. Já adventistas, eles creem que tudo é vida. Agora eu creio, não sei se pegou, porém alguns acham que o aborto, o feto não é vida. Isso é um contrário, isso é até um argumento até eles, uma contradição no meu adventista. Eu me envolvi de terça para cá em algumas discussões sobre isso no Facebook. Tem muita gente. É um amontoado de células que virou humano do 90º ao 91º dia. Acontece um milagre, né? E o nada vira alguma coisa, o não ser vira o ser. Uma não pessoa vira uma pessoa. Discussão bem interessante para a gente falar. A questão é justamente essa. Como vou partir, por exemplo, para defender o princípio bíblico, sem usar as escrituras de uma pessoa que não acredita nela, tá bom? Eu posso usar como pressuposto da Bíblia para falar para ela, para tentar convencê-la, porque ela não acredita naquilo. A pessoa como, de que forma, usar a Bíblia indiretamente para defender o meu argumento. Você pode
inteligente. Vou mostrar, para mostrar um exemplo para você. Uma dessas discussões que eu estava travando. A moça, estudante de medicina, diz: veja, é a ciência que diz que até o 90º dia, ou até o desenvolvimento do tubo neural, ele é só um amontoado de células, ele não é um ser humano. Aí você pergunta, a pergunta é simples: por quê? Por quê? Não, porque a ciência diz. Veja, comece a perceber que essa pessoa está raciocinando não com base na ciência, mas ela está raciocinando religiosamente. Ela está invocando um sacerdote. Ela está invocando um catecismo, uma confissão. Ela está dizendo, a ciência diz. Você pergunta assim, mas a ciência tirou de onde? Não, porque veja, a fisiologia diz que até que um ser não é ser sem tubo neural, seja lá como for. De onde você tira isso? E as correntes de medicina bem... Perceba que o fato é uma coisa, a interpretação do fato é outra. E não faz muito sentido, porque, tipo, biologia a gente vê que até nesse amontoado de células, tipo, tem uma em específico que ela já começa a bater, que vibra todas as outras, que vai ser a célula que vai originar do coração. Então não é um amontoado só de células, minha gente. Mas o que eu acho importante vocês pensarem quando vocês falam sobre esse tipo de discussão é, primeiro, mostrar que o pensamento dele não é científico, como ele imagina. E eu gastei um tempo de ontem para hoje tentando discutir com essa estudante de medicina, tentando mostrar que você está pressupondo algumas ideias que são ideias filosóficas. Por exemplo, você está pressupondo que é preciso ter autoconsciência para ser pessoa. Mas a gente não mata pessoas com graus elevados de doença mental por elas não terem autoconsciência. Seja lá qual for o critério que você escolha, batimento cardíaco, vida cerebral, tubo neural, espírito, seja lá qual for o critério que você escolha, a escolha do critério não é científica. A ciência até pode ter instrumentos para verificar se o critério está presente ou não, mas a ciência não tem nenhuma ferramenta para dizer qual é o critério. Nenhuma. Porque essa não é uma questão científica. Essa não é uma questão observacional. Essa é uma questão prévia. É uma questão metafísica. E aí a gente iria para a filosofia. E quando a gente chegasse na filosofia, a gente ia dizer, essa questão também não é filosófica. Porque essa questão filosófica, metafísica, pressupõe uma outra questão mais fundamental, que é a questão religiosa. Oi. Teve nesses debates aí, eu tive o desprazer de ver um comentário que estava comparando o bebê a um ovo. Tipo assim, tá aí o ovo, então, quando a gente quebra o ovo, como a gente está matando também uma vida, não? Aí o você está comparando um animal a um ser humano, é isso mesmo. E a questão não é nem essa. Galinhas liberam ovos como se a mulher libera ovos, só que a gente tem todo aquele processo de menstruação. Uma galinha vai virar ovo e vai dar pra gente comer. E também, Veja o que também peguei outro, que o meu professor, na aula de biologia 2, eu estou estudando justamente isso. Ele falou lá como o aborto ele fosse um método anticoncepcional. Sim. Agora, presta atenção. Quando a gente está falando, quando o Supremo fala, ele precisa convencer a maior parte das pessoas. E por isso ele usa uma linguagem muito dúbia. Mas se você for conversar com pessoas da academia sobre essas coisas, elas vão dizer: um feto, um embrião, é uma vida e é uma vida humana, mas eu não me importo. É isso. Essa é a discussão verdadeira, que é mascarada quando um ministro do Supremo fala que ele não pode dizer isso. Ele não pode dizer, eu não me importo com a vida de um embrião. Então ele precisa dizer de uma outra forma. Mas a discussão verdadeira é essa. Que valor, veja, a palavra valor aqui é muito importante. Que valor tem a vida de um ser humano? Aí vem de novo a pergunta: qual é o instrumento científico para medir valor? Ele não existe. Valor é
é uma grandeza da filosofia, da ética. Então não existe um argumento científico a favor do aborto. Essa é a primeira forma de argumentar, dizer, olha, tudo bem, eu sou cristão, eu sou religioso, eu tenho minhas concepções de coração, que eu não vou abrir mão. Mas você não é diferente de mim. Você é tão religioso quanto eu. Só que o seu Deus é outro. E aí esse é o primeiro caminho para você mostrar para ele que ele não tem base para defender cientificamente aquilo que ele julga ser científico. Se vocês quiserem estudar melhor, eu não tive muito para falar do aborto, mas a ocasião permite. Se vocês têm interesse em estudar mais esse assunto do ponto de vista filosófico, não teológico necessariamente, o Francisco Ratzo, que é um autor católico romano e tal, filósofo, ele escreveu um capítulo muito bom sobre isso no livro dele, que é o único livro que ele tem, que é a Imaginação Totalitária. Fala sobre política em geral, e um dos capítulos lida com o aborto. E o título do capítulo é alguma coisa tipo assim, os dilemas existenciais de um amontoado de células, onde ele vai trabalhar do ponto de vista metafísico, filosófico, a pessoalidade do embrião. Isso, em termos filosóficos, é possível de você fazer, mas por trás disso tem compromisso religioso. Seja de quem defende o aborto, seja de quem é contra o aborto. Mas voltando para a nossa discussão, tudo isso era para dar um exemplo de como é que a gente descobre o que é o bem e o que é o mal. Só a revelação de Deus é o lugar seguro para a gente encontrar o que é o bem e o que é o mal. Onde é então que a gente pode, na Escritura, encontrar, toda a Escritura vai falar sobre isso, mas onde se acha resumida a definição divina do bem e do mal? Como? Os 10 mandamentos. Nas duas tábuas da lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E a segunda tábua, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos são um resumo do que é o bem e do que é o mal. Isso. Agora, vamos complicar mais um pouquinho. Tudo o que é bom deve ser louvado em termos do governo civil, ou mais fácil, tudo o que é mal deve ser punido pelo governo civil. Não. Questão, por exemplo, da primeira etapa, a respeito de Deus. O governo civil ele não tem essa atribuição de, por exemplo, punir você por ter uma religião diferente. Vamos lá, esse é um dos pontos polêmicos. Vamos para o mais fácil, menos polêmico. Algum de vocês acha que o governo civil deveria castigar, punir, juridicamente, prender, vou dar um exemplo, mas prender uma pessoa invejosa? Então, vocês intuitivamente vão me dizer que nem todo tipo de mal deve ser punido pelo governo civil. E a gente volta lá para o começo. Por quê? Porque o governo civil não é Deus. Ele não tem autoridade igual à autoridade de Deus. Então ele tem autoridade limitada a uma esfera. E ele deve punir o mal e louvar o bem dentro dessa esfera. Então há alguns pecados, quebras da lei de Deus, que não devem ser punidos pelo governo civil. Por quê? Porque são melhor punidos por mandato divino por outras esferas. Então eu posso punir um filho invejoso. Eu posso punir um filho mentiroso que filou na prova. A escola pode punir esse menino também por ter filado na prova. A igreja pode disciplinar alguém que odeia o irmão e nunca disse nada assim de grave. Eu lhe odeio, eu nunca lhe fiz mal. O governo não pode me punir por lhe odiar. Mas a igreja pode me disciplinar. Então, como é que a gente distingue? Essa é a parte mais difícil. Quais são os pecados que o governo civil deve ou não deve punir? Quando envolve a outra pessoa. É uma aproximação. Mas não basta envolver uma outra pessoa. Porque eu posso chegar para você e dizer, eu lhe odeio. Eu pequei. E eu lhe envolvi. Mas
vocês todos concordam que não, isso não deve ser punido pelo governo civil? Não, mas tipo assim, eu acho que no sentido de punição dos anos civis, por exemplo, o mandamento que diz a televisão é amar o próximo, certo? Se eu faço algo que fere o meu próximo de forma realmente, não no sentido moral, então assim, eu tenho inveja de você, eu te odeio, mas quando chega a passar um certo limite, por exemplo, eu estou, sei lá, difamando aquela pessoa de uma forma escandalosa, cheguei a ferir ela fisicamente, aí sim, porque já passou de tal barreira. Uma coisa que, digamos assim, a igreja não pode mais controlar, já saiu da esfera da igreja, digamos assim. Ok. Então, veja se vocês concordam comigo. O governo civil ele deve punir o mal e louvar o bem. Mas ele deve punir o mal público e louvar o bem público. Então, por exemplo, hoje, quando está bem aceso essa história de pessoas homossexuais e tal, se você disser para outra pessoa, você é afronímio e tal, negro, você é racista, homofóbico, preconceituoso, pode até ir para cadeia. E não necessariamente eu agredi ele fisicamente, eu cheguei a tocar nele para ser. E aí o Estado pode intervir nisso e punir por isso. Entendeu? Então, eu acho que essa não seria a definição correta. a gente chegou no limite da discussão. O que é um crime público, um pecado público, que é passível de punição pelo governo civil? Seria, por exemplo, quando ela falou sobre tipo de pecado que prejudique a sociedade. Seria, por exemplo, vamos lá, eu odeio outra pessoa, assim, se diz assim. Isso não seria, por exemplo, um pecado íntimo entre eu, a pessoa, e primeiramente entre eu e Deus, que eu peguei contra Deus. E, por exemplo, dizer, ver um homossexual na minha frente e começar a xingá-lo, a agredi-lo, isso já seria um pecado em conjunto, porque tem muita gente na sociedade, de vários pensamentos, que pensam ao contrário a isso. E você acha que esse seria justo o Estado punir um crime de discurso desse tipo? Então, se eu chamar um homossexual, se eu xingar um homossexual, isso seria um crime passível de punição civil, mas o simples fato de dizer que te odeia não seria. Bem, tem esse critério? Não é exatamente isso. Porque... O meu tempo está acabando, então eu vou tentar amarrar um pouco para não sair daqui sem dizer o que eu penso que a Escritura ensina sobre esse assunto. Vamos tentar estabelecer dois extremos do que é fácil e esse meinho eu vou tentar explicar no final. É fácil dizer que um pecado íntimo, privado, que não foi externalizado, não deve ser punido pelo governo civil. Certo? Então, simples sentimento não deveria ser punido. O Estado ele não pode ser senhor da consciência. Ele não tem domínio sobre as consciências. Um pecado que atinge a integridade física de alguém, facilmente seria punido. Né? Então, se eu vou às vias de fato e dou um murro na sua cara, é fácil dizer que eu quebrei o 6º mandamento de uma maneira que o Estado pode me punir. Certo? O que fica no meio e que dificulta o 6º mandamento é não matarás. Eu quebrei esse mandamento quando dei um murro na sua cara, porque eu não zelei pela sua vida. Mas aí fica aqui no meio um espaço, que é o espaço mais controverso de todos, que são os chamados crimes de ódio ou crimes do discurso. E dentro desse espaço, os cristãos ainda debatem sobre qual seria o limite da punição civil nesses casos. Eu vou propor para vocês uma reflexão, não entendo isso como uma resposta definitiva, mas fica como uma sugestão para reflexão. Uma das maneiras de a gente encontrar uma resposta para esse tipo de dúvida é procurar uma coisa que se chama de princípio da equidade na lei civil do Antigo Testamento. A lei do Antigo Testamento está lá, a lei moral, que são os 10 mandamentos.
E a gente tem também a lei cerimonial, que não interessa para o que a gente está discutindo aqui. E a gente tem a lei civil de Israel. Né? Nós temos os crimes que eram punidos em Israel. Nós temos os exemplos de coisas, de pecados que o governante civil deveria castigar. E embora a lei civil de Israel não seja mais aplicável nos nossos dias, ela ainda serve de exemplo de equidade para nós, de exemplo de como aplicar a lei moral na esfera pública. E aí, a pergunta para vocês, para a reflexão de vocês vai ser: existem pecados do discurso que são punidos civilmente no Antigo Testamento? A resposta que eu vou dar é não. Depois vocês vão refletir sobre isso. Por quê? Só existem 2 aparentes pecados de discurso que são punidos no Antigo Testamento. Quer dizer, são pecados de discurso que são punidos no Antigo Testamento, só que a punição não é civil. Eu vou tentar explicar para vocês. Um deles é o pecado da rebeldia de um filho contra o pai. E o outro é o pecado da blasfêmia. São pecados de discurso que são punidos com a morte no Antigo Testamento. Por causa desses pecados, alguns cristãos vão defender que sim, a punição deve ser civil. No caso de um filho rebelde e tal. Ou de um blasfêmio. Tem cristãos, né, que defendem que o pecado da blasfêmia deveria ser punido civilmente na nossa nação, uma nação cristã. Atualmente? Oi? Atualmente? Sim, tem cristãos hoje que defendem isso. Mas, por que eu defendo que não? Se a gente for lá para o Antigo Testamento, eu vou ter tempo de olhar com vocês para esses textos, vocês vão ver que aparece lá uma linguagem que mostra que essas não eram punições civis, eram punições cerimoniais. A forma de punição indica isso, o apedrejamento. O apedrejamento é uma forma de punição cerimonial no Antigo Testamento. Tanto que nem todos os crimes são punidos com apedrejamento. E mais importante, é usada uma palavra hebraica lá no Antigo Testamento, que é a palavra querum, que significa entregue à destruição. E essa linguagem é a linguagem do sacrifício do holocausto. O que é o holocausto? Era aquele animal que era oferecido inteiramente a Deus como propiciação pelos pecados do povo. E quando você não era salvo pelo sacrifício, pelo sangue, o que acontecia? Você é sacrifício de si mesmo. Você vai se tornar sacrifício de si mesmo. Então, quando você peca e não há arrependimento, não há perdão por seu pecado, não há sacrifício. Quem vai morrer? Você. Você vai se tornar sacrifício para si mesmo. E aí, essa palavra hebraica, querum, no Novo Testamento, é a palavra que vocês todos devem conhecer. É a palavra anátema. Anátema. Existe uma punição civil para o anátema? Não, o anátema é uma punição religiosa, é uma punição eclesiástica. Paulo diz: se alguém pregar um evangelho diferente do que eu prego, seja anátema. Ele diz: eu entreguei fulano e cicrano a Satanás para que o corpo seja destruído, veja a linguagem, e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, essas são punições eclesiásticas, punições cerimoniais para o pecado. Então, por essas razões, e esse é um assunto, como eu disse a vocês, essa é a parte polêmica, né? Eu espero que vocês tenham concordado comigo na parte mais simples, mas nessa parte polêmica fica a provocação aí para a reflexão de vocês. Esses pecados do discurso, eles não devem ser punidos pelo governo civil. Eles devem ser punidos por outras esferas da sociedade. Podem ser punidos na família, podem ser punidos na igreja. Você pode perder um emprego por conta disso. Como assim o discurso? Qualquer crime de discurso. Então, sem ser físico. Hoje você dizer crime de injúria, se eu lhe chamar de idiota, isso em princípio é um crime de injúria. Caracteriza o crime de injúria. Você falar um negro, você não assiste, mas você olhar para a pessoa e falar, eu odeio. Ele é um crime, mas civil, no caso, né? Porque eles vão apontar para um lado racial. Então, mas veja, isso é como é. A pergunta que eu estou tentando provocar a reflexão é como deveria ser. Sim. Será que realmente nós cristãos devemos apoiar crime
criminalização do discurso. Essa é a questão polêmica. Tá certo? Eu penso que não. Eu penso que os cristãos não devem defender a criminalização de nenhum tipo de discurso. Então, ok, você não vai ter uma criminalização do discurso. Qual seria a outra forma que você propõe? A gente vai criminalizar atos concretos de violência. E a igreja, a família, as associações vão promover outros tipos de sanção. Boicote, por exemplo, certo? Na esfera econômica, disciplina eclesiástica, são formas de punir o pecado público. Eu estourei o tempo e aí eu queria encerrar. Alguém quer algo depois? Agora, tipo agora? Deixa eu fechar, eu quero só dizer o seguinte. Eu espero que vocês tenham entendido, então, que o governo civil, ele é instituído por Deus, ele é legítimo, nós devemos nos submeter a ele, mas ele não pode fazer tudo o que ele quer. Ele deve ater a sua esfera de atuação aos limites dados por Deus. Ele deve punir o mal e louvar o bem. E ele não deve punir todo tipo de mal, nem deve louvar todo tipo de bem. Ele deve punir o mal público e assim exercer, promover o bem comum e a glória de Deus. Quando um governo faz isso, ele está se desincumbindo da sua missão divina. Ele está sendo um bom e fiel ministro de Deus entre os homens. Mas quando ele tenta ser mais do que Deus o chamou para ser, tentando assumir uma soberania absoluta sobre tudo, por exemplo, dizendo que eu não posso bater nos meus filhos, usar da vara, ele está usurpando uma autoridade que não lhe pertence. Certo? Ele está se tornando tirânico porque ele está assumindo uma autoridade que não foi dada a ele por Deus. E quando ele se omite, deixa de fazer aquilo que ele foi chamado por Deus a fazer, ele também precisa ser chamado à atenção. E esse é um papel que nós cristãos que não estamos lá no governo civil precisamos exercer. Nós precisamos aprender a denunciar profeticamente, isso é um ofício nosso, né? A denunciar profeticamente a omissão do governo em punir o mal, como estão querendo fazer agora com o aborto, e a sua tirania de tentar fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer, como quando ele quer controlar a família, as escolas, as empresas. Isso é muito também decorrente falta de pessoas cristãs em posições assim. O que a gente vê hoje, não tem nenhuma pessoa, por exemplo, que tenha pensamentos cristãos igual ao nosso de chegar lá, ter um cargo alto e bater de frente. Isso é verdade, mas a gente não pode ficar esperando que isso aconteça. Então a gente precisa começar de onde a gente está. Cada um de vocês aqui ocupa várias funções, né, na sociedade. Já pararam para pensar nisso? Vocês são filhos, vocês têm irmãos, vocês são membros de igreja, vocês são alunos, vocês têm várias esferas nas quais vocês transitam. Comecem a pensar nessas esferas onde Deus me colocou, nessas diversas vocações que eu tenho. Como é que eu posso promover o bem e denunciar o mal? Como eu costumo dizer, normalmente as pessoas só falam, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. Mas o que você tem feito para que isso venha a ser mudado? Ou qual o seu papel? O que você está fazendo para ajudar a sociedade a melhorar? É só para a gente fechar, para fechando mesmo, o que é que a gente pode fazer? Né? A gente deve combater o que o Supremo, brigar no Facebook, denunciar o que o Supremo está fazendo com o aborto, deve. Nossas igrejas deveriam elaborar documentos oficiais denunciando isso, convocando as autoridades. A gente deveria procurar nossos deputados, senadores, etc, para pedir que alguma coisa seja feita. Isso é importante. O que a gente também pode fazer na esfera micro? Já pararam para já se perguntaram por quê? Historicamente, os países onde o protestantismo entrou foram países marcados por uma trilogia. Sempre tinha onde chegava uma missão protestante, sempre surgia uma igreja, uma escola e um orfanato. Essa é a nossa história cristã.
E chegavam, os missionários chegavam, plantavam uma igreja. Ao lado da igreja, plantavam uma escola, porque as pessoas precisavam aprender a ler as escrituras. E eles tinham um orfanato para cuidar. Tem hospitais também. Sim, hospitais e orfanatos nessa época era uma coisa meio misturada. Então você atendia, era um lugar de socorro. Então você tinha a igreja, um lugar de instrução e um lugar de socorro. Onde é que a gente vê hoje cristãos protestantes envolvidos com o tema da adoção e da orfanato? Resolver briga, né? Pouquíssimo. Tem 2 livros muito bons sobre adoção, não sei, fica aí para quem quiser ler depois. Um livro do pastor Stephen Ure, que é um pastor batista. Esqueci o título dele agora. Acho que é Adoção ou Esperança Aliada. E tem um livro de um outro pastor batista, o Russell Moore, que é Adoção. Os 2 livros são livros. O Russell Moore ele adotou 4 filhos e depois teve 2 filhos biológicos. Livro fantástico, fantástico para você ver. O do Stephen Ure eu não li ainda, tenho lá em casa, mas eu ainda não li. Mas fica a reflexão, o que é que a gente pode, como é que a gente pode se envolver nessas questões para promover na sociedade o bem e denunciar o mal, sem que a gente precise ficar esperando que nossos representantes em Brasília façam isso. Então, gente, obrigado pela atenção de vocês. Desculpa o tempo. Vamos orar a Deus, pedindo a bênção dele sobre a sua palavra. Algum de vocês pode orar? Vamos fazer roda. Quem não quer? Quem pode orar? Pai querido e amado, é muito presença, Senhor. Te agradecemos desde já por esse pequeno momento. O Senhor esteve conosco, Pai. Obrigado por essa palestra ministrada, Pai. Obrigado por ter certeza disposto a vir aqui, por ter falado todas essas verdades em nome de nós, Pai. Para que cada um aqui, Senhor, possa refletir em cada parte do que foi dito hoje, Pai, e pensar no que pode fazer para mudar e não continuar estagnado, Pai, do jeito que a nossa sociedade está, Pai. Deus, nós te pedimos por cada um que está aqui presente, coloque os teus olhos ao nosso redor, nos leve a paz e segurança para onde nós somos. Em nome do teu filho, amado Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Opa!